As irregularidades apuradas por parte do membro desta comissão, caracterizada pela realização de todo o processo do certame e da prova objetiva por parte da Banca Fundação Benjamin Constant, de forma sorrateira e em condições que violam as regras do certame, tiveram o condão de induzir ao erro tanto a administração pública, como todos os candidatos inscritos para a realização do mesmo. As irregularidades ou fraudes tiveram o condão de causar-lhes prejuízo econômico na medida que os demais candidatos pagaram pelo direito de concorrer em igualdade de condições e realizaram as provas sem qualquer chance de aprovação. Venderam seus bens, distanciaram seus familiares e amigos, enfim, fizeram de tudo para adquirir tempo e recursos suficientes para poderem se dedicar exclusivamente aos estudos, com a finalidade de conquistar o, abre aspas, sonho do cargo público, fecha aspas. Nessa disputa, muitas vezes, abre aspas, o jogo, fecha aspas, torna-se desigual, o que foi comprovado em depoimento por diversos declarantes a esta comissão de assuntos relevantes, acostado nos autos, ferindo, portanto, o caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Isto porque não só ficou evidente que a banca organizadora, a Fundação Benjamin Constant, bem como outros envolvidos, resolveram encurtar o caminho do sucesso da aprovação, praticando condutas não só imorais, mas também criminosas, destinadas a abolar a seriedade do concurso público no município de Japeri. Não são raras as notícias de vazamento de gabaritos oficiais. Quando isso acontece, via de regra, todo o concurso é anulado, abre aspas, abre parênteses. O que se postula é requerer ao final por parte das investigações dessa comissão, fecha parênteses, causando prejuízo tanto à administração pública, que teve gastos para a sua realização, quanto aos demais candidatos que pagaram por suas inscrições. Tiveram despesas com deslocamento para os lugares onde fariam suas provas, abre parênteses, até mesmo viajando para fora do seu município de origem, fecha parênteses. Foram aprovados de acordo com seus méritos pessoais. Enfim, o prejuízo é grande, colocando em dúvida, o que é pior, a credibilidade e a confiança que devemos ter na administração pública, razão pela qual o mencionado tipo penal encontra-se inserido no título 10 do Código Penal, que prevê os crimes contra a fé pública. Enfim, são inúmeras situações de fraudes em certames de interesse público, razão pela qual esta comissão, que foi constituída com a finalidade de inibir esse tipo de comportamento, bem como o de proteger a fé pública, e assim o legislador previu e foi criado o delito tipificado no artigo 311-A do Estatuto Repressivo, cujo caput foi além da previsão da fraude em concurso público, introduzido pela Lei número 12.550/2011, e assim sendo, essa comissão, instituída por parte de seus membros, passa a relatar e tecer breve menção à legislação base, na sua fundamentação e direcionamento quanto ao que se postula e requer ao final. Tutela-se a credibilidade, abre parênteses, lisura, transparência, legalidade, moralidade, isonomia e segurança, fecha parênteses, dos certames de interesse público. As irregularidades no certame da realização do concurso público trata-se de um crime comum, razão pela qual qualquer pessoa pode praticá-lo e, sendo funcionário público, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3º. É punida a conduta de quem utiliza, abre parênteses, emprega, aplica, fecha parênteses, ou divulga, abre parênteses, efeito de tornar público, propagar, fecha parênteses, indevidamente, abre parênteses, sem justo motivo, fecha parênteses, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso, abre parênteses, abrangendo não apenas as perguntas e respostas, mas também outros dados secretos que, se utilizados indevidamente, geram desigualdade na disputa, fecha parênteses. D. 2 pontos. Fraude em certame de interesse público, artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de 1. Concurso público, instrumento de acesso a cargos e empregos públicos. 2. Avaliação ou exame público, abrangendo
por exemplo, os exames psicotécnicos. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior, englobando vestibulares e demais formas de avaliação seletiva para ingresso no ensino superior, como, por exemplo, a prova do Enem. 4. Exame ou processo seletivo previstos em lei, compreendendo, por exemplo, o exame da OAB, previsto na Lei 8.906 de 1994. Por uma análise comparativa entre os 4 incisos do artigo 311-A do Código Penal, ficou evidente a preocupação do legislador em não deixar de fora daquele elenco qualquer tipo de certame. Assim se valeu de termos e expressões que, na verdade, se confundem, criando uma zona cinzenta entre elas. Por exemplo, um concurso público, inciso 1, não deixa de ser uma avaliação pública ou exame público, inciso 2. Nenhum exame ou processo seletivo previsto em lei, inciso 3, haverá situações onde a distinção será mais simples, como na hipótese de um concurso público, já que é mencionado expressamente pelo inciso 1 do artigo 311-A do Código Penal. Antes da nova lei, abre aspas, cola eletrônica, utilização de aparelhos transmissor e receptor em prova, fecha parênteses, uma das formas mais corriqueiras de fraudar os certames de interesse público, foi julgada atípica pelos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do inquérito 1145, decidiu que a referida fraude não se enquadraria nos tipos penais em vigor em face do princípio da reserva legal e da proibição de aplicação de analogia em mala e partem, conforme informativo STF número 453, de 18 e 19 de dezembro de 2006. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, o preenchimento através de cola eletrônica de gabarito em concurso vestibular não tipifica crime de falsidade ideológica. É que nos gabaritos não foi omitida, inserida ou ferida a declaração falsa, diversa daquela que deveria ser escrita. As declarações ou inserções feitas nos cartões de respostas por meio de sinais eram verdadeiras e apenas foram obtidas por meio não convencional. A eventual fraude mostra-se insuficiente para caracterizar o estelionato, que não existe in incertum personam. Recurso ordinário em habeas corpus, número 7.376/SC, sexta turma, relator ministro Fernando Gonçalves, transcrição parcial da emenda, abre aspas. A utilização de aparelho transmissor e receptor com o objetivo de, em concurso vestibular, estabelecer contato com terceiros para obter respostas para questões formuladas nas provas não constitui, mesmo em tese, crime. Pode configurar ação imoral. Abre parênteses, recurso ordinário em habeas corpus, número 4.593/PR, quinta turma, relator ministro Jesus Costa Lima, transcrição parcial da emenda. Apesar de muitos acreditarem que a cola eletrônica agora passou a ser crime, pensamos que a tipicidade vai depender da análise do caso concreto. Vejamos. Se o modo de execução envolve terceiro que, tendo acesso privilegiado ao gabarito da prova, revela ao candidato de um concurso público as respostas aos quesitos, pratica, junto com o candidato beneficiário, o crime do artigo 311-A, aquele por divulgar e este por utilizar o conteúdo secreto em benefício próprio. Já nos casos em que o candidato, com ponto eletrônico no ouvido, se vale de terceiros para lhe revelar as alternativas corretas, permanece fato atípico, apesar de seu grau de reprovação social, pois os sujeitos envolvidos, o candidato e terceiro, não trabalharam com conteúdo sigiloso. Abre parênteses, o gabarito continuou sigiloso para ambos, fecha parênteses. Nas mesmas penas, incorre quem permite, aparência da liberdade, fecha parênteses, ou facilita, tornar mais fácil a execução, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Já o dolo
consistente na vontade de praticar uma das condutas previstas no tipo, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. Na hipótese do parágrafo 1º, basta o dolo, dispensando fim especial do agente. A modalidade culposa é atípica. A consumação aqui caracterizada com a simples divulgação ou utilização do conteúdo sigiloso, dispensando a obtenção de vantagem particular buscada pelo agente ou mesmo eventual dano à credibilidade do certame, aparente, crime formal ou de consumação antecipada, fecha parênteses. Aliás, se da ação ou omissão resulta dano, material ou não, à administração pública, o crime será qualificado com pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa, sendo a tentativa admissível. Neste sentido, de tantas evidências, fica a cargo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em mover a ação civil pública, buscando a tutela jurisdicional, visando proteger a ordem moral e cívica e o interesse da coletividade. A ação civil pública protege interesses não só de ordem patrimonial, como também de ordem moral e cívica. O seu objetivo não é apenas restabelecer a legalidade, mas também punir ou reprimir a imoralidade administrativa a par de ver observados os princípios gerais da administração. Essa ação constitui, portanto, meio adequado para resguardar o patrimônio público, buscando o ressarcimento do dano provocado ao erário e tendo o Ministério Público legitimidade para propor, pois não restam dúvidas que a violação de princípio é o mais grave atentado cometido por parte da banca organizadora Fundação Benjamin Constant contra a administração pública do município de Japeri e os que se inscreveram para postular o tão sonhado cargo público, porque é a completa e subversiva maneira frontal de ofender as bases orgânicas do complexo administrativo. A inobservância dos princípios acarreta responsabilidade, pois o artigo 2º da Lei 8.429, de 1992, censura condutas que não implicam necessariamente locupletamento de caráter financeiro ou material. Né? Parênteses, o Alice Paiva Martins Júnior, abre aspas, probidade administrativa, editora Saraiva, segunda edição de 2002. O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça para os cidadãos dessa municipalidade, bem como para todos envolvidos na realização do concurso público do município de Japeri, sendo eficiente para com a própria administração. O cumprimento dos princípios administrativos, além de se constituir um dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada cidadão. Não satisfaz mais as aspirações da nação a atuação do Estado de modo compatível apenas com a mera ordem legal. Exige-se muito mais. Necessário se torna que a gestão da coisa pública obedeça a determinados princípios que conduzam à valorização da dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção de uma sociedade justa e solidária. A elevação da dignidade do princípio da moralidade administrativa ao patamar constitucional, embora desnecessária, porque no fundo o Estado possui uma só personalidade, que é a moral, consubstancia-se uma conquista da nação que, incessantemente, por todos os seus segmentos, estão a exigir uma providência mais eficaz contra a prática de atos dos agentes públicos violadores desse preceito maior. Né? Abre parênteses, vide as manifestações e clamores da população em todo o país por mudanças sociais. Fecha parênteses. A tutela específica do artigo 2º da Lei 8.429/92 é dirigida às bases axiológicas e éticas da administração, realçando o aspecto da proteção de valores e materiais integrantes do seu acervo com a censura do dano moral. Ao corroborar esse entendimento, o teor do inciso 3º do artigo 12º da lei, que
que comentamos, dispõe sobre as penas aplicadas, sendo muito claro ao consignar, na hipótese do artigo 2º, ressarcimento integral do dano, se houver. O objetivo maior é a proteção dos valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira, independentemente da ocorrência da efetiva lesão ao erário no seu aspecto material. É certo que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao par o status de guardião da ordem pública, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo que no afã de instrumentalizar com mecanismos idôneos para a consecução de suas finalidades institucionais, estabeleceu expressamente, dentre suas funções, a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. A Constituição da República de 1988 confia ao Ministério Público, em seu artigo 129, a atribuição de zelar pela preservação do patrimônio público e social por intermédio da ação civil pública, que é o instrumento processual idôneo para a defesa da probidade administrativa e para a punição do agente ímprobo. Senão, vejamos, o enunciado normativo estampado na Lei Fundamental da República. Abre aspas. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Terceiro, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Em consonância com essa orientação, a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Federal 8.625/96, assim estatuiu. Abre parênteses, abre aspas. Artigo 25. Além das funções previstas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Quarto, promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei. A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis e hemógenos. B. Para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas que participem. Em termos mais específicos, o artigo 17 da Lei 8.429/92 confere ao Ministério Público legitimidade para a população de improbidade administrativa nos seguintes termos. Abre aspas, artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar, dirimindo-se, portanto, quaisquer controvérsia sobre tal legitimidade, especialmente quanto à postulação da presente ação civil pública. Tende a preservar o princípio da separação dos poderes, tudo em obséquio à, abre aspas, vontade da Constituição, fecha aspas, em atenção ao mandamento constitucional do artigo 37, parágrafo 4º. É a fundamentação e, pelo exposto, essa comissão passa a opinar. Esta Comissão de Assuntos Relevantes, constituída pelo Ato Legislativo Resolução 001/2013, na forma dos artigos 109, combinado com 110, inciso 1º, ambos do Regimento Interno do Parlamento e publicado no Diário Oficial do Município de Japeri, DOD, de 13 de agosto de 2013, com, abre aspas, atribuições para apurar fatos relacionados ao concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior e médio, convocados pelo edital 01/2012, de 12 de dezembro de 2012, por determinação do chefe do Executivo Municipal, fecha aspas. Entende que o presente feito trata-se exclusivamente de matéria de fato e de direito, de forma que dispensa a produção de outras provas para dirimir o certame e declarar ao final. Inicialmente, há de se considerar
que os fatos, depoimentos e declarações narrados pelos depoentes, por si só, não se pode considerar atos ou fatos isolados que não caracterizam, ou seja, tipificado em legislação própria. Haja vista que compõe uma teia de atos criminosos praticados pela banca organizadora Fundação Benjamin Constant e outros contra a administração pública e em desfavor dos candidatos inscritos para a realização do concurso público do município de Japeri. De toda sorte, após tudo que for relatado e fundamentado, não restam dúvidas e que ficou mais do que comprovado que a desorganização por parte da banca organizadora do concurso do município de Japeri, Fundação Benjamin Constant, foi uma forma de colocar em xeque a lisura, a credibilidade e assim fraudar o concurso público de Japeri, delito tipificado no artigo 311-A do Estatuto Repressivo, cujo caput foi além da previsão da fraude em concurso público por parte da banca Fundação Benjamin Constant. Foi única e exclusiva para ferir na credibilidade da administração pública e ou beneficiar os envolvidos e aprovados no processo de seleção do concurso do município de Japeri, face o comprovado envolvimento da banca Fundação Benjamin Constant e outros. Outro sim, não restam dúvidas por parte dessa comissão constituída quanto às irregularidades e de desorganização com o intuito de fraudar e viciar todo o processo do certame de interesse público por parte da banca Fundação Benjamin Constant, que realizou o concurso dessa municipalidade. Portanto, o Ministério Público é parte legítima para aforar a ação civil pública em face da banca organizadora do concurso público do município de Japeri para provimento de vagas em cargos de nível superior e nível médio, edital 01/2012, de 12 de dezembro de 2012, Fundação Benjamin Constant, em defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Impede registrar que a Constituição confiou ao Ministério Público a defesa do efetivo e respeito dos poderes públicos, artigo 129, segundo. O que se deve por parte da conclusão das investigações dessa Comissão de Assuntos Relevantes, constituída pelo ato legislativo Resolução 01/2013, na forma dos artigos 109, combinado com 110, inciso 1º, ambos do Regimento Interno do Parlamento, e publicado no Diário Oficial do município de Japeri, de 13 de agosto de 2013, com atribuições para apurar fatos relacionados ao concurso público para provimento de vagas em cargo de nível superior e médio, convocados pelo edital 01/2012, de 12 de dezembro de 2012, por determinação do chefe do Executivo Municipal, a motivação para o ajuizamento de ação civil pública para arredar a espúria ingerência do Legislativo no Executivo, assegurando a plena harmonia institucional indispensável para a República e a democracia. Por todo o exposto, com base no artigo 5º, caput, princípio da isonomia e princípios da administração pública, artigo 37, ambos do mesmo instrumento legal da Constituição da República Federativa do Brasil, por ferir frontalmente tais princípios, artigo 311-A, CP, introduzido pela Lei 12.550/2011, fraude em certame de interesse público, seja encaminhado ao Procurador-Geral do Parlamento para as devidas providências cabíveis e oficializada da decisão do Ministério Público da tutela coletiva de Nova Iguaçu/RJ, sobre a decisão e relatório proferido por esta comissão, para as devidas providências em relação ao que for apurado por parte dos membros dessa comissão constituída, uma vez que ficou comprovada fraude no certame, por parte da banca organizadora Benjamin Constant e outros. Assim sendo, esta comissão opina e vota no sentido de requerer seja declarado de ofício e nulo o concurso público para provimento de cargos em vagas, provimento de vagas em cargos de nível superior e médio convocados pelo edital 01/2012, de 12 de dezembro de 2012, por determinação do chefe do Executivo Municipal, bem como todo o certame que envolveu a contratação da Fundação Benjamin Constant, banca que realizou o concurso público do município de Japeri, e seja requerido por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em ação própria,
sua idoneidade para eventuais contratação em realização de certames do tipo nas esferas municipal, estadual e federal, uma vez que é de interesse público, razão pela qual, com a finalidade de inibir fraudes visto e apurado por esta comissão instituída, bem como de proteger a fé pública. É como opina e vota esta comissão e seus membros. Helder Pedro Barros, presidente da comissão, Álvaro Carvalho Menezes Neto, revisor, Márcio José Russo Guedes, relator, Márcio Rodrigues Rosas, suplente, e Jonas Aguiar da Cruz, suplente.